Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de uma série de conteúdos que a gente vem produzindo aqui com o nome de Engenharia Infinita, né? Muito para falar o universo de possibilidades não só da profissão, mas de conceitos que podem impactar diretamente a você, profissional da engenharia, da agronomia, das geociências e para todos os estudantes que hoje estão cursando qualquer um desses cursos. Então a gente quer trazer para vocês informação que pode ajudar na sua formação profissional, muito através da função de entidades como os CREAs, como o CONFEA. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o CONFEA. Você sabe qual é a função do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia? Como que ele pode atuar em diversos aspectos, mas hoje a gente vai pontuar alguns que podem impactar diretamente a sua formação ou diretamente a sua profissão, que é, por exemplo, o CONFEA precisa atuar junto ao Congresso Nacional. Mas por que, Vinícius? Existem leis hoje tramitando, né, que podem impactar positivamente as nossas profissões ou negativamente. E uma das funções do CONFEA, sim, é procurar os deputados que estão ali responsáveis por esses projetos de leis. Procurar os senadores que podem também contribuir muito com os debates que estão acontecendo com relação à reforma tributária, que impacta diretamente a vida do empreendedor da área da engenharia, da agronomia e da geociência. A gente vai falar um pouquinho das leis que estão em tramitação, mas a função do CONFEA, sim, é atuar em parceria com os CREAs. É lógico, os deputados e senadores, eles são eleitos em cada estado. Então, esse trabalho conjunto, que também é função ali da liderança local, é muito importante. Atuar junto ao MEC, aonde estão ali as discussões sobre os cursos de engenharia, os novos registros, EAD ou não EAD, é obrigatório, não é obrigatório, é contra, a favor. Então, essa atuação do CONFEA para levar o que o sistema, o que os profissionais e a profissão precisam junto ao MEC é muito importante. A atualização dos nossos cursos de engenharia, ela é fundamental. Por que tantas empresas estão criando universidades? Nós estamos formando profissionais de acordo com a necessidade de mercado? Então, isso também é função do CONFEA, essa atuação junto aos ministérios, e eu citei aqui o Ministério da Educação, além de tantas outras funções, e também estabelecer políticas públicas nacionais que valorizam a nossa profissão. Então, o CONFEA tem essa função, além de tantas outras, né? Mas a gente vai falar hoje um pouquinho de cada uma delas aqui, principalmente nessa atuação junto a entidades e órgãos públicos. Vamos lá? E dentro dessa linha de atuação, dessa função do Conselho Federal, destacar ações como a Frente Parlamentar Mista, que envolve ali deputados e senadores que tem como objetivo auxiliar o sistema a contribuir para os profissionais por meio de projetos de leis que podem ou beneficiar ou prejudicar a nossa função. Isso é muito importante, né? Para que você, profissional, também fique atento ao deputado do seu estado, ao senador do seu estado, para que eles possam nos ajudar a evoluir nossa profissão. Eu vou citar alguns projetos de leis que são muito importantes para a gente, como o PL 3614, né, que criminaliza o exercício legal da profissão que há tanto tempo a gente busca. Sabia que hoje atuar de forma irresponsável não é crime, né? Você exercer ilegalmente a função de engenheiro, arquiteto, agrônomo, né, ou profissional das geociências. Eu estou citando os arquitetos porque essa é uma busca aí de muito tempo para que apenas profissionais habilitados possam atuar, né? Então essa lei também precisa de ajuda e é muito importante a participação de todo mundo. Atualização da Lei 5.194. Sabia, profissional da engenharia, da agronomia, das geociências, que a nossa lei ela é de 1966 e ela nunca foi atualizada? Eu vou citar aqui apenas um artigo, que se a gente conseguir atualizá-lo, o quanto pode ser importante na vida de cada um de nós. O artigo 36 tem ali no seu parágrafo único que parte da renda dos CREAs, né, provenientes de multa, poderão ser investidas em capacitação profissional. Mas citando aqui pela experiência no CREA São Paulo, por exemplo, as multas representam menos de 2% da arrecadação de um conselho como o CREA São Paulo. Isso acontece em todos os estados. Se a gente conseguir apenas tirar a palavra multa ali do artigo 35, do parágrafo único, já pensou? Se a lei nos permitir que parte da renda líquida dos CREAs possam ser investidos em capacitação profissional, o quanto isso pode ser importante na vida de cada estudante de engenharia, de cada profissional da engenharia, os CREAs atuarem de maneira mais incisiva na capacitação, na evolução da carreira profissional. Então isso depende de alteração
de lei. A sustentabilidade das nossas entidades de classe, que está proposta aí no PL 617 de 2019, o quanto ela é importante evoluir e ser aprovada e ser sancionada. Outros projetos de leis que são também importantes, que impactam no dia a dia e na vida das pessoas e dos profissionais, como o projeto que prevê a inspeção e manutenção predial periódica, o 6.014 de 2013, onde vai exigir do poder público ali uma inspeção periódica para que a gente consiga realmente impedir catástrofes e problemas com as nossas instalações, com os nossos próprios prédios aí de todos os municípios. Isso é muito importante e para isso a gente precisa muito da engenharia. Mas para a gente conseguir evoluir, a gente precisa das pessoas e dos profissionais ajudando esses projetos realmente tramitarem nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Tantos outros projetos de leis que também são tão importantes quanto o PL 9818, que tem como função, como objetivo ali, corrigir algumas distorções, algumas anomalias de outros conselhos profissionais, como nesse caso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que tem como objetivo ali tirar do campo de atuação dos profissionais da engenharia ou tantos outros profissionais atribuições que são privativas e asseguradas pela lei, que são de nós profissionais, né? E o PDC 901 também, que corrige a Resolução 51 do Conselho de Arquitetura, né, que estabelece ali também anomalias quando se fala de atribuição. Então, todos esses projetos e tantos outros são muito importantes e há necessidade de uma atuação do Conselho Federal para que eles realmente tramitem e sejam aprovados. E uma outra linha de atuação, uma outra frente necessária, tão necessária hoje, que o CONFEA precisa também atuar de uma maneira até mais ostensiva, né, que é um assunto muito sério, é a relação junto ao MEC, o Ministério da Educação, que é o grande responsável aí por cuidar, né, de todos os níveis de educação no país, inclusive da graduação de nível superior. E quando a gente fala dessa relação com o MEC, uma das frentes que são prioritárias é a atualização e modernização das nossas DCNs. Né? O que são DCNs? Diretrizes Curriculares Nacionais. Elas são as responsáveis ali, as grandes responsáveis pelos alicerces, pelas necessidades ali que os cursos precisam cumprir para poder realmente conseguir obter o seu registro junto ao MEC, o seu registro junto aos CREAs, para poder dar a carteira para o engenheiro, né? Quando ele se forma, quando ele gradua, para ele poder ir lá se habilitar para atuar profissionalmente, né? É obrigatório, né? Todo engenheiro que vá atuar nas áreas, né, ter o registro, a habilitação profissional. Só que as nossas DCNs, elas precisam ser atualizadas e o único caminho para que elas aconteçam, para que isso aconteça, é uma relação muito próxima do CONFEA junto ao MEC. É quem detém essa autonomia, quem detém esse poder para poder aí atualizar os cursos de engenharia, agronomia e geociências em todo o país. Então, isso é muito importante. Outra frente muito importante também é alterar o decreto 5.773 de 2006, para que o CONFEA consiga, junto ao MEC, né, se manifestar com relação à abertura de novos cursos. É muito comum a gente criticar ou apontar, por que existem tantos cursos, né, sendo que a gente já tem muito profissional no mercado, ou não, né? Por que cursos desse jeito são aprovados? Porque hoje o sistema ele não opina, né, na abertura desses novos cursos. Então, uma alteração, né, uma atuação junto ao MEC para que esse decreto seja alterado, para que nós sejamos consultados se há necessidade realmente de mais cursos EADs, quais podem, quais não são indicados, né? Essa discussão ela precisa passar aí pela participação do sistema como um todo e há necessidade da alteração desse decreto. Pegar programas como a residência técnica, que já é hoje uma realidade no estado do Paraná, né, e ampliar para todos os estados, né, usar bons exemplos e ampliar para todos os estados, junto ao Ministério da Educação, é prioridade também de atuação. Hoje isso depende de todo mundo, não só dos dirigentes de CREA e CONFEA, além da acreditação de novos cursos ou dos cursos que já estão em andamento, para que as instituições de ensino realmente possam aí ser categorizadas aí de acordo com o que elas oferecem para o mercado, os profissionais que elas oferecem. Então, a acreditação de cursos, como já é hoje realizado em outros países e são cases de sucesso, a gente precisa internalizar isso, estabelecer isso como uma nova cultura. Esses são alguns dos exemplos de atuação do CONFEA que a gente compartilhou com todos vocês, para que vocês realmente ajudem a profissão, de um modo geral, a ser uma profissão melhor. Quanto mais profissionais capacitados, né, quanto mais cursos bons a gente tiver aí
sendo oferecidos, com certeza a gente vai ter um país melhor. Então não deixe de acompanhar os próximos conteúdos de Engenharia Infinita. Agradeço mais uma vez. Curta, compartilhe com seus amigos. Tem muita coisa aí que pode ajudar, independente do momento profissional, se você está estudando ou se você já é um profissional de mercado, acho que tem muita informação que pode contribuir para você. Grande abraço.